Um salve aos que continuam com a gente. Adriano Pereira, Tamara Táfila, Ricardo Vidal. Entrou agora Samara Azevedo. O Valdé. Não estou te enxergando. Acho que eu vou ter que te chamar de... Deixa eu ver aqui. Ai, gente. Deixa eu chamar ele aqui de novo. Que eu não estou vendo. Vamos ver. Eu acho que eu vou sair e voltar, gente. Vou chamar ele de novo aqui. Acho que eu vou te chamar, Valdec. Hoje eu peço desculpas que a questão é a minha internet aqui, que não está me ajudando muito. Deixa eu até trocar de lugar aqui, para ver se a minha internet melhora. Que a questão hoje é aqui. Acho que agora vai. Pronto. Não pôde participar, agora vai. Oi, Valdec. Oi. Mudei aqui de espaço, eu vim para mais perto do modem, pode ser que a Oi me ajude. Oi, beleza. Colabora comigo. Mas você estava falando de um poema, né, antes de cair a primeira parte. O meu primeiro poema eu publiquei numa antologia em 1900. Eu só vim descobrir quem era a pessoa que organizava em 2013. E é a mulher de Paulo Coelho, que é a Cristina Oiticica. Então, hoje é uma raridade, né? Um livro que eu, inclusive, fiz até um poema para o poema, para a publicação do poema. O poema que está no livro é Minha Mãe, Criatura Divina, Corpo de Mulher, Coração de Menina. Mulher que ama, brinca e ensina, menina que ri, chora e ilumina. Ilumina o filho amado, não deixa sofrer, tem sempre cuidado, não deixa morrer. Sofre muito, se tortura para o filho proteger. Se tem doença, ela cura, se não tem, não deixa eu ter. Dá a vida pelos filhos, não... o restante eu me esqueci. Mas, acontece. Mas é um poema que eu tive a graça de publicar devido à venda. A gente teve que vender o fogão da família para poder publicar o livro. A gente tinha um fogão, mas não podia usar, porque na época a gente não tinha como comprar o botijão e nem o gás. Então, eu acabei... propus a minha mãe, ela aceitou, a gente vendeu o fogão e publicou o poema. Engraçado. Total resistência mesmo. Fiquei tão feliz que saí divulgando o livro em todos os lugares, fui na rádio, né, fui entrevistado na época na rádio lá em Jequié, e o prefeito me ofereceu, disse que ia publicar um livro meu, e até hoje eu espero. Por isso que eu acabei criando o Prêmio Literário em 2005, porque eu fiquei frustrado com aquela oferta que ele fez e nunca se concretizou. E aí é que surgiu o desejo de abrir espaço para a publicação de poetas iniciantes. E aí, recentemente, eu fiz um poema falando sobre a publicação desse primeiro poema. Meu fogão virou poesia. Não sei para onde foi, se cozinha em banho-maria, mas troquei o meu fogão por uma bela poesia. Era novo o equipamento,
nunca tinha sido usado. Foi-se embora para sempre, ainda na caixa embalado. A poesia foi publicada falando de minha mãe, que foi homenageada. Em casebre ou em palácio, vê-lo ir para todo sempre foi difícil, não foi fácil. Tu tem alguma poesia de cordel, Valdec? Eu tu produz tenho, cordel? não, eu tenho no formato cordel, mas não naquelas regras. Essa me lembrou um pouquinho o cordel, assim, por isso que eu perguntei. Inclusive, as histórias que minha mãe me contava para meus irmãos, para a gente dormir, depois de mais de 20 anos, eu vim descobrir que eram histórias de cordel que ela ouvia na infância dela. Então, eu tenho alguns textos com esse ritmo, né, meio pausado assim, meio de cordel. Inclusive, o primeiro livro, que é Feitiço contra Feiticeiro, esse título é o título de um cordel que eu publiquei dentro do livro, contando uma história fantástica de uma família, enfim. E eu tenho feito Tu sabe algum trechinho dele aí para falar pra gente? Desse eu não tenho não lembro não. Talvez se eu encontrar alguma coisa aqui. Aí o seguinte, a minha escrita ela é muito simples. Eu não tive no início que eu comecei a escrever, eu fiquei pesquisando os grandes autores, né? Fiquei pesquisando tendo contato com poetas de várias gerações, de vários movimentos, mas aquela escrita muito fechada, muito hermética, com muitas regras, acabou me desestimulando, porque nem sempre você consegue concluir um poema utilizando aquelas regras todas que Claro. a literatura. E aí, quando eu conheci poetas mais, né, poetas loucos, como o Augusto dos Anjos, conheci poetas populares e conheci poesia de cordel. Aí o Leleco entrou aí agora, ele é um poeta que faz performance de textos mais destino, mais sertanejo. Aí essas escritas foram que me atraíram mais. Então, os meus textos geralmente são muito fluidos, não são muito herméticos, com muitas figuras de linguagem, com muito estilo, não. É uma leitura, uma escrita mais fluida, mais simples, com poucas palavras, com vocabulário mais simplificado. Eu sou muito da escrita mais direta, né? De você ler e já entender o que está sendo escrito, não ficar pensando, repensando. E isso é muito influência do cordel. Ricardo Vidal está perguntando aqui quais são seus escritores prediletos, quais te influenciaram? O Drummond de Andrade, o Graciliano Ramos, que eu lia e leio de tudo, né? O Manuel Bandeira, a Cecília Meirelles. Claro que uma coisa é você ler e gostar, outra coisa é você ler e gostar, ser influenciado na sua produção. Eu não saberia dizer qual autor influenciou na minha escrita, assim, nominalmente. Mas eu gosto muito de escritas, fatos reais, histórias reais, ou mesmo ficções que se aproximam com a realidade. Nunca gostei muito de escritor de ficção científica, né, de outros mundos, de guerra nas estrelas, essas coisas. Eu nunca tive um olhar sensível para essas escritas. Porque a minha vida foi muito dura, muito difícil, muito concreta. Era uma luta diária para comer e saber se no dia seguinte ia ter comida. Então, a minha escrita também reflete isso, reflete muito um porquê. Para que eu escrevo? Então, tem textos meus que são sarcásticos, são irônicos, mas eu sempre tento fazer uma crítica social, né? Tem muita crítica social na minha escrita, crítica existencial. Então, Augusto dos Anjos, por exemplo, com aqueles questionamentos dele,
talvez tenha alguma coisa, né, de sarcasmo, de questionamentos da vida na minha escrita, por conta do Augusto dos Anjos. Poesias muito floreadas, eu nunca tive esse olhar sensibilizado para essa poesia, por conta da minha vida ser muito rude, né? Da minha família ser muito grosseira, vamos dizer assim. Nós não tivemos questão de abraços, beijos e aniversário, não sei o quê. Não existia isso, porque a sobrevivência era muito mais urgente. Então, a escrita que eu procurava era ler jornais na biblioteca, ler romances, fantasias juvenis, que hoje eu não saberia dizer quais, porque eu li muito romance infanto-juvenil na biblioteca pública da minha cidade. Às vezes eu ia buscar um livro e quando eu chegava na ficha, né, na ficha que preenchia para fazer o empréstimo, meu nome já estava lá. Então, eram escritas que eu buscava, escritas para me divertir, uma escrita mais light. Então, eu tenho uma leveza também na minha escrita, mas eu sempre estou procurando um propósito através dela. Eu não sento para escrever para um elogio puro e simples a uma flor, por exemplo. Eu não sei fazer. Né? Eu não sei fazer um poema para um voo de um pássaro. Não sei fazer. A minha poesia é uma pedra, é um pão, é um armário, é uma cozinha, é uma faca, é uma roupa. E críticas sociais. Então, autores que me influenciaram foram esses. E para falar de autores vivos e contemporâneos, são os autores que eu conheço de carne e osso. É o Leleco, é o Jorge Carrano, que acabou de entrar aí na Live, é o Hilton Júnior, é a Fabiana Lima, Fabrícia de Jesus, é o Sandro Sussuarana, é o Indemar Nascimento, é o Zezé Luquemi, é o Sérgio Vaz, é o Nelson Maca, a Vânia Mello, Lívia Natália. Né? Assim, não dá para você lembrar todos. É o Hamilton Borges, é o Davi Nunes, todos poetas da minha, não da minha geração, poetas da minha convivência, poetas que eu conheço. Alguns eu já fui na casa, outros eu encontro em saraus. Alguns deles falam comigo no privado sobre uma dica de uma escrita. É o Marcos Paulo, do Sarau do Jaca. Né? Então, são essas pessoas que são o meu espelho, a minha busca. Né? A Jamile Santana, do coletivo Boca Quente. O Milsou, do coletivo Boca Quente. Milsou é ótimo. Eu tive contato com ele lá na UNEB, em Alagoinhas, que foi quando eu conheci também o Leleco. Eles estiveram lá. E Bieta, que está no Rio, DJ Bieta. Então, foram fazer uma apresentação lá, foi muito bacana. Meu som é ótimo. Então, são escritas que falam também de minhas memórias. Hoje eu estou no outro patamar social, né, em questão de acesso. Eu tenho, há mais de 20 anos, eu tenho um emprego fixo, então eu estou no outro patamar. Mas a minha memória... Você é jornalista, né, Valdec? Você é jornalista. Sou. As escritas desses poetas que eu citei, e outros que eu não citei por falta de tempo aqui na memória, inclusive, são escritas que dizem também de minhas experiências de vida. Que me remetem a situações que eu passei, ou de pessoas que eu conheci na minha infância, na minha juventude, que passaram, que continuam passando. Então, eu tenho também não só a favor de uma escrita terapêutica, eu não gosto muito de texto de autoajuda. Não sei, não saberia te citar um livro assim de autoajuda que eu não li, não gosto de ler. Mas, assim, eu acho que uma das funções da escrita, ou da arte, de qualquer gênero, é também fazer interferências, né? É também fazer críticas sociais, é também mudar
cenários, colocar horizontes, dar esperanças e criar sonhos, porque se uma escrita, se uma arte não proporciona ao seu leitor, ao seu telespectador, né, uma experiência estética que mova, que tente movimentar o pensamento para para um outro patamar, para uma outra, enfim, a vida é muito besta, como o poeta Drummond diz, né? Eita vida besta, meu Deus, comer, dormir, trabalhar, correr risco na rua, isso é muito besta demais. Então, eu acho que a arte, ela também tem essa função de criar mundos, de inventar mundos, de inventar realidades, porque imagine agora a gente, por exemplo, passando por essa situação de pandemia e quanta gente está passando por coisas piores, né? Se não for a arte, se não for a sensibilização das pessoas para porque a realidade já é muito dura. A realidade de muitos já é muito dura, né? Então a arte salva. Exatamente. A poesia salva, né? O poeta Giovanni Sobrevivente, ele tem um verso em um dos poemas dele que fala que a poesia chega antes da bala, porque em relação ao genocídio da juventude negra, a poesia e todas as outras artes, né, chegam antes da bala. E criam visão crítica, né, aguçam a visão crítica dessas pessoas para a busca de se coletivizarem ainda mais e de buscarem forças entre si para lutar contra essas opressões, porque a arte também é um discurso, né? E repetir o discurso opressor, repetir o discurso do dominante, para mim, ou então ficar falando, eu não sou contra a poesia que não seja social, mas eu acho que eu prefiro fazer uma poesia que faça reação, que dê uma contra-narrativa, que coloque uma interrogação onde tudo era perfeito, onde tudo era aceito, onde tudo estava já estabelecido, né? A poesia é a experiência, né? O que tu está dizendo para mim é isso, que pelo menos a tua poesia é a tua experiência de vida e tu tenta trazer isso de uma forma mais leve, né? Não é que o que tu diz seja leve, mas é tentar trazer essa crítica social de uma maneira mais leve, né? Pelo que eu entendi, é isso. E tu tem mais alguma aí? Tenho. Tu tem mais alguma que tu gostaria de recitar? Imagem e semelhança. Porco tem Deus com focinho. Galinha tem Deus com pé de galinha. Burro tem Deus com rabo. Boi tem Deus com chifre. Elefante tem Deus com tromba. Gambá tem Deus fedorento. Zebra tem Deus listrado. Jegue tem Deus bem dotado. Siri tem Deus que anda de lado. Cobra tem Deus rastejante. Homem e mulher têm o Deus que quiser, mas preferem a imagem e semelhança. Resolvi acabar com a festinha. Quebrei o espelho. Muito legal. E assim, a gente respeita todas as religiões, mas a gente sabe que hoje em dia tá bem complicado, né? Algumas igrejas, e aí querendo mesmo, nessa questão do isolamento, querendo impor que as pessoas têm que ir para o templo. Então a religião é uma crítica complicada, mas que tem que ser feita, né? Muitas vezes a gente tem que... E aí tu traz isso de uma maneira leve. Cada um com sua crença, mas sem oprimir, sem obrigar o outro, inclusive ter a liberdade de você não ter religião nenhuma, se você não quiser nenhuma, né? Exatamente, porque se impõe hoje em dia, né? Essa coisa da religião. E eu vi eu já vi aqui, nos que tu declamaste, religião e machismo presente. Então são temas bem assim, né? Não é nada leve, é nessa pegada de vamos tocar na ferida. Exato. Eu tenho aqui uma paródia da canção do Exílio que é a minha Canção do Exílio de Últimos Cantos 2017.
Nossa terra tem palmeiras, ouço a bala sibilar. As chibatas chicoteiam, só mata o povo de cá. Nosso Deus não tem, nosso céu não tem estrelas, nossas várzeas não têm flores, nossos bosques não têm vida, nossas vidas têm mais dores. Se andar sozinho à noite, bala perdida vai me achar. Nessa terra sem palmeiras, ouço a bala sibilar. Minha terra só tem dores, que tais só encontro eu cá. Se andar sozinho à noite, bala perdida vai me achar. Nessa terra sem palmeiras, ouço a bala sibilar. Não permita, Deus, que eu corra, nem a bala me encontrar. Não quero sentir mais dores dos manos que perco eu cá, sem que eu veja mais palmeiras, sem as balas sibilar. Que ótimo. Tô só aqui. Não, é bem essa pegada que tu está falando mesmo, né? Bem a crítica social que tá. E aí tu falou também do genocídio dos jovens negros, né? E do povo negro em geral. E aí, óbvio que a gente escutando uma paródia dessas, não tem como a gente deixar de fazer também relação, né? Exatamente. Inclusive, a maior parte dos poemas do livro Poéticas Periféricas fala dessa experiência, né? Dessa realidade cruel, que é a opressão, que é o Estado que a maioria dos bairros conhecem, é o Estado opressor, é o Estado com o seu braço armado. Então, não dá para a gente também ficar falando de flores, de bem-te-vis, enfim, de utopias, de sonhos, sem falar... Pode falar, desculpa. Sem falar e sem citar essa realidade. Claro que o pertencimento meu para falar de um tema desse é outro, né? Mas a gente não pode se omitir de falar dessas coisas, de denunciar de alguma maneira. Não pode deixar de escrever sobre, de denunciar sobre, e de sempre que tiver oportunidade de colocar um poeta ou uma poeta que tenha um contexto desse em evidência, a primeira oportunidade é colocar esse poeta em evidência, porque essas vozes precisam ecoar. É isso que eu tenho tentado fazer com essas lives, né? Eu tenho tentado trazer essas pessoas que acham, como Jaquinha, como Alain, como Ana dos Santos, lá do Rio Grande do Sul, Ana Jara, quer dizer, né? São pessoas que precisam estar aí ser mostradas, né? E ter a produção mostrada. E é uma temática que me interessa muito, então eu acho que é importante a gente abrir esse espaço para essas produções. Exatamente. E poesia marginal, literatura marginalizada, né? Porque são textos e contextos, são narrativas que não tem um espaço aberto, não tem um campo aberto para a produção e para o escoamento, enfim, para a venda dessa literatura, porque há um grupo, né, há um grupo dominante que se protege naquela redoma que o poeta citou aí mais cedo, de se achar o Deus da escrita, se achar o Deus da arte, e tem o apoio dos seus pares, porque há jornais especializados, há redes de TV, há emissoras de rádio, né? Há críticos de arte que fazem o apoio a essa produção e classifica essa produção desses autores enclausurados em pedestais como a única, né? E reproduzem isso enfim, na vida como um todo. E aí, para que esses poetas marginalizados, essa escrita marginalizada, essa arte marginalizada tenha seu espaço, é necessário que cada um de nós que tenha a oportunidade coloque em evidência essa produção. Porque se utilize dos espaços que tem, né? Por exemplo, eu estou no IF Baiano, antes eu estava na UNEB, quer dizer, utilizar esses espaços
o Leleco, quando foi a convite de um professor lá da UNEB. Então, trazer essas pessoas para o espaço da academia. Como o rapaz que eu pesquisei, ele disse assim, não é que a gente precise disso. Se não nos chamarem, a gente vai continuar fazendo o que faz, entende? Mas estar ali é bom. E os acadêmicos precisam escutar, como tu está dizendo, né? Esse outro lado. Exato, porque tem coletivos de poesia, por exemplo, que quando vai alguém fazer pesquisa, eles rejeitam, porque às vezes o pesquisador chega no local, colhe o material, ouve as histórias, faz a sua produção, né, e aí é aprovado. E nunca mais volta. E nunca mais volta. E nunca mais volta. Vários coletivos têm dito para esses pesquisadores, se vocês querem escrever sobre, venha para cá, participe, frequente, veja, ouça, porque somente ouvir a voz de um ou dois representantes ou fazer uma abordagem teórica baseada em pesquisadores que nunca foram ao campo, nunca foram aonde a coisa acontece, acaba deturpando, distanciando, transformando aquela produção em produção exótica e marginalizando ainda mais. É aquela coisa, né, Valdec? É eu tentar encaixar, é eu tentar enquadrar, colocar numa caixinha que acaba, ao invés de valorizar, acaba marginalizando. E no fundo, cada um tem o seu espaço. No fundo, permanece isso. Né? Quem está na academia tem que ficar na academia, quem é o periférico tem que ser o periférico. Né? E hoje já há estudiosos, inclusive vindos desses locais de produção, já propondo novas abordagens de que esses locais são centros, né? São também centros de produção e consumo. Há bairros inteiros, há regiões inteiras de várias cidades que são independentes, que produzem sua arte, que divulgam sua arte, que há consumidor para sua arte ali, e que não precisa de nenhum acadêmico, não precisa de nenhum grande jornal, de nenhuma grande TV, para ir lá dizer que eles são ou que eles não são, porque eles já sabem que são. Claro! Os diversos saraus de São Paulo são assim, né? Porque São Paulo não tem só a Cooperifa, tem vários outros que dialogam, mas que também são independentes. Né? E que isso aí que tu falou lembrou a minha tese, que eu até falei, eu falei já em várias lives, isso que eu sempre lembro, que o Maragato, que eu pesquisei, disse, olha, se vocês... Que bom que vocês vieram, que bom que fizeram essa pesquisa. Mas também, se não tivessem feito, eu ia continuar fazendo o que eu faço. E muito do que eles passaram na Restinga, Valdec, foi isso. Como a Restinga é um bairro de 200 mil habitantes de Porto Alegre, da periferia, e muito visto só como marginal, lugar só de ladrão, só de, enfim, eles chamaram a universidade, mas eles disseram o seguinte, o narrador na época, que já faleceu, beleza, disse para mim, orientador, o seguinte, olha, agora a gente quer retorno, porque se não tiver retorno, não adianta. A gente está cansado de chegarem aqui, filmarem a gente, irem embora e nunca mais voltarem. Quando eles começaram a ver os vídeos produzidos, o site, e depois que eu terminei a minha tese, eu fiz um financiamento coletivo e publiquei o meu livro, aí eles viram o resultado. Porque as pessoas querem resultado. Tu tá lidando com a expectativa do outro, né? É um ser humano que tá ali. Eu brinco que não é um objeto de pesquisa, é um sujeito. Exatamente. E ferramentar, instrumentalizar essas pessoas para que elas também, né, se quiserem, porque é uma alternativa. Não dá para pensar que a visão de uma universidade, de um pesquisador, de um estudioso, seja a melhor de todas, né? É uma alternativa. Tanto há que não há poetas, há escritores que preferem não publicar em papel, não querem publicar o livro com ISBN, com ficha catalográfica, através de edital, não sei o que, quer fazer sua produção individual, com livretos artesanais, ou produção cantoneira, enfim.
E a gente tem que respeitar a identidade das pessoas, né? E o que é que ela considera arte e como é que ela quer representar a sua própria arte. Porque claro. se for encaixar todos e tudo numa única visão de mundo, aí vira uma opressão. Eu acho que vira uma opressão. Verdade. A gente, é o que eu volto a dizer, né? A gente mostra, de repente está querendo mostrar que quer fazer o papel de visibilizar, e ao invés de visibilizar, a gente oprime, né? Exatamente. Que aí então, quer determinar como é que escreve, quer determinar, inclusive, a performance, quer mostrar como é, o enquadramento de foto tem que ser assim. Gente, há milhares, há milhões, há bilhões de pontos de vista, né? E cada um deles e cada um delas é o correto. Não é porque eu não concordo, não é porque eu não entendo, não é porque eu não teve um teórico anterior para, entre aspas, validar aquilo, que aquela visão, aquela fala não merece ser destacada, não tem uma verdade, não tem uma profundidade ali. Eu levei para os meninos, o ano passado, no IF Baiano, textos assim diferentes e escritos numa linguagem assim bem coloquial, para justamente ensinar isso, que no português é a variação linguística, né? E levei como se fosse assim, nós fumo. Isso aqui tá certo? Ai, não, professora, tá errado. Por que tá errado? Tu vai dizer que o sujeito, que ele fez uma construção. O verbo, né, o pronome, ele construiu corretamente. Agora, dentro do padrão dele, né? Claro que para uma situação como nós, aqui conversando, ou se tu fores escrever um poema, tu vai ter que usar um outro tipo de linguagem. Mas nenhuma delas está errada. E, inclusive, a depender da proposta, até escrever de outra forma é uma representação. É uma linguagem dentro da linguagem, né? A linguagem médica. É um se marcar, né? É um se marcar, né? É um marcar a identidade. Tem a linguagem médica, a linguagem do advogado, tem a linguagem do engenheiro, tem a linguagem jornalística. São várias linguagens, né? Então, se há uma compreensão, se há um acordo tácito ali entre eles, e se todo mundo se compreende daquela forma, eu acho que está tudo correto. Inclusive até da própria escrita. Se a minha personagem fala daquele jeito, quem sou eu para ir lá na fala dela, né, depois do travessão, ou da aspa, ou como eu queira, ir lá e colocar, entre aspas, a palavra correta. Né? Correta sob que ponto de vista? Exatamente. É o que eu sempre falo. E aí eu levo para os meninos isso para dizer, não dá, é o que a gente chama do preconceito linguístico, né? Não dá para vocês ficarem julgando pela fala, nem pela escrita. Né? Eu sempre levo esse tipo de crítica para eles, em sala de aula. Porque muitos chegam com esse padrão, né? Pré-estabelecido. É um controle social. Né? Que a gente sabe de onde vem, né? Enquadrando tudo, determinando tudo. A roupa que você veste, como você deve falar, qual o gesto que você tem que fazer quando fala, né? Que lado da mesa, que lado de não sei o quê. Enfim, são pontos de vista que a opressão, o colonizador está ali, né? O tempo inteiro. São as referências bibliográficas, né? Nossa fala inteira tem referências católicas, né? Ave Maria, não sei, Deus me livre. Então, há várias opressões que a gente acaba naturalizando e naturalizando também a opressão de querer, entre aspas, consertar a fala e a escrita e a arte dos outros. Né? E a performance mesmo é algo que é livre, né? Aí eu até falei, desculpa aqui porque deu problema. Eu não tenho que pedir desculpa porque deu problema, porque isso é parte da tecnologia. A tecnologia falha, né? E aqui também vai ficar aqui registrado. Essa foi a nossa performance, quer dizer, aconteceu assim,
né? Eu mudei de espaço, eu saí lá da biblioteca, eu vim aqui para a sala, para a gente conseguir, e isso faz parte da performance, né? É a vida, né? E a cada É, hora, e a cada momento vai ter uma, uma fala preponderante, né? Um contexto que vai e tem um modificar. discurso, tem um discurso que é hegemônico que a gente, com essas narrativas, quer justamente quebrar, né? Quer quebrar essas hegemonias e quer a tua narrativa, pelo que eu vejo, a tua produção, bem como a dos outros com quem eu já conversei aqui, vai muito nesse sentido, né? De quebrar, tentar quebrar e romper essas barreiras do racismo, do machismo, dessas opressões diversas. Eu vou ler um poema aqui. Vou me casar Leia. com uma porta. Vou me casar com uma porta. Abrirei e fecharei quando quiser. Não me incomodo com quem entra e não sai, sai e não entra. Não me importa se ela fala, se tem buraco de fechadura, se tem falo, se fica duro ou dura. Vou me casar com uma porta e não quero saber de entra e sai. Não quero saber de entradinha, nem de vizinha, nem de vizinho. Vou me casar com uma porta, viva ou morta viva. Ela vai ser minha aorta, meu sangue, minha menstruação. Não quero você por perto me dizendo que sou burro ou esperto. Vou me casar com uma morta. Vou me casar com uma porta. De madeira, vidro, vinho, uma porta de passarinho. Vou me casar com uma porta. E não quero lei nem regulamento. Não quero ouvir nem falar. Tudo que eu quero é me casar. E ela, muda, surda, aleijada, lambida, polida, não importa. Eu vou me casar com uma porta. O silenciamento, né? A porta, né? Realmente é bem representativo. E eu acho muito legal essa. Eu não critico, claro, até porque o meu marido produz outro tipo de poesia, que eu também gosto muito, mas eu acho. Barrano está dizendo aqui, fantástico, pequeno. Sou testemunha desse casamento. É uma produção fantástica, assim. Tu traz de uma maneira, de novo, né? Eu posso me tornar repetitiva, mas tu traz com uma leveza todos esses problemas. Se a gente, por exemplo, tem na poesia do Alain e da Najara algo muito mais pesado, digamos assim, pesado no sentido dessa... Não que tu não seja contundente, mas são outras palavras que dão um outro ritmo à escrita. A tua nos faz rir, mas a gente ri de algo que a gente sabe que é muito sério. É aquela coisa, eu tô rindo, mas, né? Tem alguma outra aí? Separou? Separei aqui. Vamos Jesus... usar o tempo. Quando fechar essa hora, a gente fecha. Jesus não vai voltar. Ele desce do morro, da maloca, sai da quebrada, da favela, de uma toca ou viela. Deixa o papelão, o lençol ou cobertor, enrolado a um canto no chão. Pega a marmita, leva busão, na mochila um sonho, uma utopia. Plano de vida, trabalhar o dia inteiro por um prato de comida. Honesto ou desonesto, circunstância da lida, num corre louco, sobrevivência, sem tempo ao menos de criticar sua vivência. Nem sempre volta, nem sempre morre, ou é bala perdida ou deu um mole. Estômago vazio, no pé da barriga aquele frio. Sobrevivência. Pior que morte é ter má sorte, é violência. Se volta ao morro, se volta ou morre, ninguém se importa, ninguém socorre. Tá assim de Jesus para pôr na cruz. Jesus não volta. Favela chora e faz revolta. Depois tem mais. Morre mais um. E a cada dia a sinfonia matando negro, matando pobre, para que não sobre no chão da vida nenhum guerreiro nem testemunha. Jesus não volta. E a revolta se faz de novo. Até que um dia sai a alforria. E vem para fora, mesmo na tora, cada Jesus e cada Maria, que vão lutar e vão brigar e vão honrar o sangue negro do seu degredo. E cada um e cada uma serão heróis com toda a glória, mudando a história desse país, dessa nação. Mas Jesus, infelizmente, não volta. Muito legal. Fantástico. Eu não tenho assim muitos
muitos comentários para fazer, porque eu acho que, como eu falei na live do Alan e da Najara, a gente escuta essa poesia de vocês e fica processando, né? Fica reverberando aqui na cabeça. Mas é genial, assim. Eu tenho um poema aqui do Hilton Júnior. O concurso de poesia, voltando ao concurso, que eu realizo desde 2005, a gente chegou a publicar quase 2.000 poetas nesses anos todos. E livros físicos lançados nas bienais do livro da Bahia, do Rio, Minas Gerais e São Paulo, algumas vezes em eventos fora do Brasil. Aí o concurso foi crescendo, que chegou a um ponto que eu não aguentei mais dar conta. Não teve mais fôlego. Apesar de ter uma equipe que me ajudava na seleção, na correção, na construção do livro. E aí, em 2018, eu dei uma parada. A última edição foi em 2018. Em 2017, que a gente publicou em 2018. Mas no próprio ano 2018, a gente publicou uma antologia com 52 poemas de meninas em privação de liberdade. Que o Evanilson Alves, do Sarau da Onça, ele é sócio educador e ele estava na Fundação da Criança e Adolescente, na Casa Feminina em Salvador, fazendo oficinas. E aí teve saraus, teve batalha de slams, e elas foram convidadas para participar de uma edição do Sarau da Onça e ganharam a edição, ganharam as premiações todas. Né? Sim. Como se diz popularmente, arrebentaram a boca do balão. Eu já tinha, junto com o Sandro, eu já tinha um projeto de publicar um livro com poetas das batalhas de poesia, que acabou não acontecendo. E nesse dia da batalha que teve com as meninas da Casa Feminina, eu estava com a prima de Sandro Sussuarana, que é a Laís Santana, que é professora e é uma das coordenadoras do coletivo. Quando terminou a apresentação das meninas da casa, o coletivo ficou paralisado, assim, todo mundo ficou em transe, né? E eu não sei, eu estava pensando, e eu acho que ela, minha colega, captou o meu pensamento, olhou para mim e falou assim: por que você não publica um livro delas? Aí eu olhei para a cara dela e só fiz rir, eu só conseguia rir. Aí eu falei: anuncia aí então. E aí a gente organizou, junto com a Evanilson, junto com a direção da Fundação, né, Casa Feminina, e eu patrocinei a edição desse livro, que foi lançado no Teatro Castro Alves, teve governador, teve vice-governador, enfim, a galera toda estava lá. Em 2019, não ia ter nenhuma edição do Prêmio Literário. E aí eu, entre aspas, sorteei um poeta, que é o Hilton Júnior, e a gente acabou publicando o livro dele, que é A Poesia é o Alimento para Quem Tem Fome enfim. E aí a gente publicou esse livro, e um dos poemas do livro dele é um poema que ele já tinha feito um vídeo no YouTube, e ele já tinha recitado em vários lugares, e esse poema fica na cabeça da gente, fica martelando na cabeça da gente. E eu queria ler esse poema aqui, que é o... Queremos... Te incomoda ver? Te incomoda ver? Te incomoda ver um preto adentrar os espaços de poder, com um discurso contundente, denunciando as opressões sofridas pela nossa gente? Te incomoda ver uma preta adentrar os espaços de poder, com um discurso consciente, saudando as pretas que lutou pela nossa gente? Te incomoda ver a juventude preta unida para vencer? Te incomoda ver a juventude preta unida para vencer o racismo, unida para vencer o machismo,
unida para vencer o eurocentrismo e então renascer no quilombismo, Panteras Negras, e então renascer Luísa Maim, e então renascer Sabotagem, e então renascer Dandara Guzmão, e então renascer no quilombismo. Hilton Júnior é um poeta do grupo Que Resistência massa. Poética e que Não, faz... eu falei aqui no meio Eu falei aqui no meio, não é possível, não foi para ti, porque deu uma travadinha. Eu falei, pô, vai travar agora, mas já em seguida voltou, viu? Não, é muito legal. Assim, alguns desses poemas aqui eu deixei lá na biblioteca. Eu me desloquei aqui para a internet para poder ficar melhor. Mas algum desses poemas eu já trabalhei, como eu te disse, com os alunos, né? Os da antologia. Esse não é da antologia, né? Esse é. Esse não. Mas Aham. ele tem publicado, ele tem um blog, ele publica no Face, publica no Instagram. E é um poeta que faz parte do Resistência Poética, que é um grupo com vários poetas que recitam em ônibus. E, inclusive a Uhum. Fabiana Lima faz parte desse coletivo. Fabiana Lima do Uhum. Islã das Minas, né? Sim, Então, Fabiana Lima que ganhou o Slam, né? Ganhou o Slam isso, BR, eu acho. ganhou. Ela ganhou uma edição, duas edições do Islã. Enfim, Uhum. são Valdec, só para dizer aqui rapidinho que Adriano Pereira disse que está lendo na quarentena a tua coletânea e que a Bahia deve te reconhecer como embaixador da literatura. Thaís Pellegrini, que a professora Thaís disse que teve uma aluna que participava do Sarau da Onça, Joyce. E Ricardo Vidal colocou aqui que são 18h10, ou seja, daqui a pouco o Instagram vai nos derrubar. E que a tua poesia é um clássico dessa literatura baiana contemporânea. São muito os obrigado. comentários que... Agora temos É. vários clássicos, viu? E, inclusive clássicos nas gavetas. Tem muitos poetas na Tem. Bahia que não publicam. Tá rolando aí, se eu não me engano, um projeto particular da editora Cogito, que é publicação Isso. de poetas dos vários territórios. Então, é um trabalho gigantesco do Ivan de Almeida, né? Eu Uhum. acho que eles próprios autores patrocinam, não sei É. os Os detalhes. autores pagam um valor X a depender do número de poesias que eles vão publicar. E é um projeto de publicação de 10, 15, 20, sei lá, antologias desses poetas todos. Mas então, ou a gente faz, ou a gente faz, né? É, Somos todos exatamente. clássicos. Somos todos clássicos. Esse projeto que tu estava falando são dos vários territórios da Bahia, né? Eles selecionam, eu não sei quantos poetas de cada território para. Aqui, ó. E Ricardo está dizendo, e vocês estão concorrendo com Uni, Dilma Rousseff, Meu Amara Deus. Moira, Samara Filippo, Elika Takimoto e Mídia Ninja. Tá vendo só? Pois é. Estamos aqui Mas resistindo. resistindo, ele está gritando aqui que tem mais. Lúcio Mauro Filho, Chico César, mas a poesia resiste. A gente tem que ser resistência A sempre, gente, né? a gente insiste. Tem uma frase do Arte Poesia que é: Travou. Ai, senhor, hoje tá. Só porque Valdec. Saco. Droga. Agora o celular. É isso. Falta quanto tempo, Ricardo? Eu não estou controlando por aí. Estou vendo aqui quanto tempo falta, gente. Estou tentando chamar Valdec para a gente terminar. Sim. Bom te ver também, Tiane. Deixa eu ver se eu consigo. Você não está conseguindo voltar.
Não tá conseguindo voltar, Valdec? Dá um sinal aí. Será que a gente vai ter que encerrar e fazer outra live outro dia? Vamos ver. Tentar chamar. Não pôde. Ele caiu, eu acho. Gente, vamos ver se Valdec volta. Eu não estou mais enxergando aqui. Se ele volta e chama para a gente poder encerrar, né? Como nós estávamos falando, a tecnologia também faz parte da performance, né? Esse vai e vem. Realmente, Josi, essa diversidade poética é algo enriquecedora. Vamos dar mais um tempinho aqui. Só para a gente encerrar. Eu acho que ele não está conseguindo voltar. Eu não estou conseguindo mais contato com ele aqui. Poxa, será que eu vou ter que encerrar sem Valdec voltar? Que diálogo rico, minha gente. E agora, faz como? Eu não estou conseguindo mais conexão com Valdec. Né? Eu acho que a gente vai ter que encerrar. Vamos ter que encerrar e eu tento, eu tento convidar ele para uma segunda live para a gente conversar melhor, sem tantas interrupções, tá? Conseguir iniciar e fechar, porque realmente eu acho que ele não está conseguindo voltar, certo? Eu vou fechando por aqui, eu contacto o Valdec pelas outras redes. Agradeço a todos que assistiram, quem ficou aqui até o final, quem chegou depois, enfim. Vou deixar essa live com toda a performance dela, né? E todas essas questões disponível no YouTube, para quem não pôde assistir e quiser assistir. E vou convidar, pois é, estava uma maravilha. Vou convidar a Valdec para uma próxima, porque o papo foi bem interrompido. Tá bom, gente? Ficamos por aqui, então. E um abraço para vocês. Ô,